dia! Bom dia, queridas crianças! Como vão vocês? Tudo bem? Tanto tempo, não é? Não pude gravar durante esses dias porque estava viajando para o interior da Bahia e depois eu fiquei um pouco adoentada. Mas graças a Deus, estamos aqui novamente. Vamos começar o nosso ano, né? Continuando com a nossa série de lições, a Bíblia, meu maior tesouro. Então, nós vamos continuar com a nossa série de lições hoje, não é? Vamos recordar um pouquinho os nossos versículos e vamos aprender um pouquinho mais da Bíblia, né? O nosso tesouro maior, o nosso bem maior. Tá bom, crianças? Então, hoje nós vamos começar cantando a nossa música e depois vamos orar, tá certo? Vamos cantar. Um bom dia pra você, a nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. E vamos cantar a nossa musiquinha de oração e depois vamos estar orando, tá bom? Vamos agora orar. Fala com Deus, o Senhor Criador. As mãos unir e os olhos fechar para falar com Deus. Vamos falar com Deus, fechar os nossos olhinhos onde você estiver. Pense em Deus agora e no final todos concordam dizendo amém. Tá bom, crianças? Oremos. Ó nosso Pai querido, mais uma vez, Senhor, estamos aqui com gratidão, com louvores, ó Deus, para continuar aprendendo Sua palavra. Ajude nossas crianças, que elas possam estar voltadas, aprendendo do Senhor. Cuida de cada uma delas, ó meu Pai, nesse novo ano. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, que possamos ficar mais firmes e fiéis ao Senhor. Dá-nos mesmo, Senhor, a Tua proteção, dá-nos uma boa aula, abençoa nossas crianças. Oramos tudo com gratidão. No nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças, e graças a Deus, né? Então, hoje nós vamos lembrar o nosso corinho, a nossa música que nós temos cantado, vocês já aprenderam, né? Que fala da Bíblia. Estamos estudando sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Então vamos cantar Bíblia, meu livro companheiro. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador. Ela me ensina com certeza, me ensina com certeza o caminho do céu. Nela eu aprendo dia a dia a andar com Jesus. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Graças a Deus, né? A Bíblia, o nosso livro companheiro, o nosso livro tão bom, que nós podemos aprender tanto do Senhor através da Bíblia, né? A palavra de Deus. Ó, vamos cantar aquela outra música que fala, eu tenho um grande tesouro. Vamos lembrar dessa nossa música? Eu tenho um grande tesouro, tesouro dado por Deus, e sempre andamos juntinhos, minha Bíblia e eu. Eu tenho um bondoso mestre, que dia a dia conduz o meu andar vacilante pela sua luz. Graças a Deus pelo nosso
grande tesouro, não é? O livro santo, a Bíblia Sagrada, que nos ensina cada dia, como nós acabamos de cantar. Crianças, crianças, nós já aprendemos alguns pedacinhos da Bíblia, não é? Todos que falam sempre sobre a palavra de Deus. Vamos então estar recordando, não é? Vamos recordar os nossos pedacinhos que nós aprendemos desde o ano passado, não é? O primeiro foi no Novo Testamento. Vocês estão lembrando, crianças, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela está dividida em duas partes, não é verdade? A primeira parte, o Antigo Testamento, a segunda parte, o Novo Testamento. A Bíblia também tem vários nomes que nós estamos aprendendo. Nós chamamos de Bíblia, não é? Bíblia Sagrada, Escrituras Sagradas, Palavra de Deus. Então, todos eles, né, esses livros, é um só. É a Bíblia, né, o livro de Deus. Também nós aprendemos que a Bíblia, ela é uma biblioteca. Por que ela é uma biblioteca? Porque ela tem vários livros, não é? E nós já aprendemos, crianças, que o Antigo Testamento tem 39 livros, não é? E o Novo Testamento, que é a segunda parte, tem 27 livros. Ao todo, a nossa Bíblia tem 66 livros. E a Bíblia demorou mais ou menos 1.600 anos para que ela fosse escrita. E nós sabemos que mais ou menos uns 40 homens inspirados por Deus que escreveram a Bíblia. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, porque foi Deus quem ditou, não é verdade? E nós vimos tantos, não é? Tantos profetas que escreveram, como Isaías, Jeremias. Estudamos de Jeremias, não foi? E Baruque, nós vimos de Josias, que procurou, não é? Que ajudou, que foi achado o livro que estava perdido. E como foi bom. Então a Bíblia é um livro verdadeiro, a palavra de Deus, que nós devemos amar, honrar e obedecer. Então, o nosso primeiro pedacinho que nós aprendemos foi lá no Novo Testamento, não é? Na segunda parte da Bíblia, no livro de 2 Timóteo 3 e versículo 16, nós aprendemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Isso para os pequeninos, e os maiorzinhos podem aprender o versículo todinho, não é? E sempre lá consultando na palavra de Deus, estudando. Segundo versículo que aprendemos foi na primeira parte da Bíblia, no livro de Salmo, não foi isso? Salmo 119 e versículo 89, que diz o quê? Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmo 119, 89. Isso foi o segundo versículo. E o nosso terceiro versículo, eu acho que nós vamos lembrar, não é? Está também no livro de Salmo. Salmo 119 e versículo 11. Lembram, crianças? O salmista disse o quê? Guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Então, nós aprendemos esses versículos e hoje nós vamos aprender mais um pedacinho da Bíblia, tá certo? Hoje nós vamos aprender esse pedacinho cantando, não é? Mas antes, eu quero ler na palavra de Deus. É também, crianças, na primeira parte, né, da Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Salmo. Então, vamos abrir aqui em Salmo 119 e o versículo 105. Escuta o que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ó crianças, a Bíblia, a palavra de Deus, como nós já aprendemos, ela é uma lâmpada. Ela ilumina o nosso caminho, não é? Ela mostra onde nós devemos ir. Então, como é importante estudar a Bíblia, aprender da Bíblia, porque ela é uma lâmpada para os nossos pés, nos guiando a passos certos, onde nós devemos ir. Ela é luz para o nosso caminho. Quando nós estamos estudando a palavra, guardando a palavra no coração, nós não ficamos em trevas. Não, crianças.
Deus, ele nos ajuda, não é? E ele nos coloca sempre num caminho iluminado, um caminho de luz. Porque com Jesus nós andamos sempre na luz. Então, é importante. Vamos aprender essa nossa música hoje cantando, tá bom? E depois você pode sair por aí cantando e mostrando aos seus coleguinhas, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, que ilumina, que mostra o lugar certo que nós devemos ir. Como é tão bom. Então, olha aqui, Salmo 119, versículo 105, que diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Cantando a música aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mais uma vezinha. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Nunca vamos esquecer, não é? Da palavra de Deus. Como é tão bom poder guardar a palavra de Deus no coração, poder amar, não é? A palavra de Deus. E hoje, crianças, nós temos uma outra lição, não é? Da palavra de Deus, que nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais hoje e vamos concluir no próximo sábado, tá certo? No próximo domingo. Então, antes da nossa lição hoje, eu quero cantar uma musiquinha que vai com a nossa lição de hoje, tá certo? Fala daquele rapazinho chamado Daniel. Quem não já ouviu a história de Daniel, né? E nós sabemos como Daniel ficou fiel, como Daniel ficou puro, querendo manter-se puro, longe do pecado. Ó, crianças, nós devemos, né, imitar este jovem Daniel, que foi uma bênção ali na Babilônia, tão longe, né, do seu país, mas ele procurou fazer sempre a vontade de Deus. Por quê? Porque ele orava. Então vamos cantar essa música. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, logo em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi aos leões pelo rei jogado, não temeu, mas confiou e foi libertado. Ah, crianças, hoje nós estamos pensando, não é? Em Daniel. A palavra Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. E ele já sabia desde pequeno. Daniel estava aprendendo da palavra de Deus, guardando a palavra de Deus no coração. Ele bem sabia que era tão bom amar a Deus e obedecer à palavra de Deus. Agora, crianças, Daniel não estava mais tão pequeno. Ele era um jovem, um adolescente, caminhando para a mocidade. E foi quando aconteceu, não é? Aquela guerra que Nabucodonosor, com o seu exército, invadiu ali Jerusalém. E muitas pessoas foram levadas como escravas, né? Ó, crianças, o exército de Nabucodonosor entrou ali com tanta raiva. Olha, eles estavam amarrando as pessoas e levando presos as pessoas, principalmente os jovens, né? Eles queriam muito que os jovens estivessem ali na Babilônia, sofrendo, sendo escravos ali de Nabucodonosor e seu exército. E foi assim, crianças, que quando eles invadiram ali, a Bíblia diz, né, que havia esses 4 jovens que amavam tanto Deus, que era Daniel,
Ananias, Azarias e Misael. Ó, eles amavam ao Senhor, mas eles também foram levados. No meio daqueles outros jovens, muitos foram todos levados, né? Amarrados e levados para a Babilônia. Lá, crianças, tudo era diferente. E quando eles estavam aqui, ó, sendo levados, nós podemos ver, né? Que eles estavam sendo assim, levados por aquele soldado, não é? Aquele chefe do exército que enviou soldados ali para levar os cativos, né, de Israel, que estavam sendo levados como escravos para Babilônia. Ó, crianças, muitos talvez até morreram, muitos ficaram doentes pelo caminho, muitos estavam sofrendo tanto, não é? Com fome, sofrendo bastante maltratos. E lá no meio de todo esse povo, lá vão esses 4 jovens que amavam a Deus, que eram diferentes, que queriam fazer a diferença lá naquele lugar tão horrível. Ó, crianças, como vai a sua vida? Você faz a diferença lá na escola, quando seus colegas estão todos reunidos, não é? Muitas vezes estão contando piada suja, falando coisas que não devem, olhando coisas no celular que não devem. Você está com eles na rodinha também? Ou você faz a diferença? Ó, menino, que você que já é salvo, menina, você que já é salva, Deus quer que você faça a diferença. É tão bom quando nós podemos fazer a diferença. Não importa se as pessoas vão criticar você, se vão zombar de você, não importa. Você precisa ficar fiel, fazer a diferença, onde quer que você esteja. Ou na escola, ou lá passeando no piquenique, ou viajando para outro lugar, onde quer que você vá. Procure fazer a diferença, seja fiel. Daniel, criança, estava fiel. Ele ouviu toda aquela conversa daqueles soldados, tudo que iam fazer. E de repente, né, Ananias cochichou assim para Daniel: Daniel, e o que vão fazer conosco? Será? O que vão fazer conosco agora? Eu estou com um pouco de medo. Daniel só disse para o seu colega: olha, Azarias, não fique assim, não fique triste. Vamos confiar em Deus. Nosso Deus está conosco. Nosso Deus é bom. O que quer que venha, vamos ficar fiéis. O Daniel incentivava, né, os seus amigos ali a ficarem fiéis. Ele queria muito, crianças, se manter puro, longe do pecado. Assim também você, onde quer que você esteja, procure se manter puro, longe do pecado. Seja fiel. Sabe? Eles chegaram em Babilônia e quando eles chegaram ali, o rei, ele deu logo uma ordem. Ó, crianças, nós podemos ler aqui, ó, que o rei, né, o rei Nabucodonosor, ele deu aquela ordem e a Bíblia diz, e o Senhor, né, o nosso Deus, ele entregou aquele povo judeu mesmo nas mãos, né, nas mãos do inimigo, porque eles estavam muito vivendo no pecado. Talvez Daniel não, mas o povo de Deus estava afastado de Deus, fazendo tanta coisa errada, vivendo no pecado. E nós já aprendemos, não é? Nós já aprendemos que o pecado nos separa de Deus. O pecado traz tristeza no coração. A pessoa que está vivendo no pecado está em trevas, não tem a luz. A Bíblia diz, né, que nosso Deus, ele nos guia na luz. Nós aprendemos hoje que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, luz para o nosso caminho. Mas quando estamos longe de Deus, não queremos aprender a palavra, esquecemos da palavra, ficamos andando em trevas, longe do Senhor e fazendo coisa que não agrada ao Senhor. Foi assim que o povo de Deus estava, longe do Senhor, fazendo coisas que não agradavam a Deus. E Deus estava muito triste com o seu povo. Por isso Deus permitiu que eles fossem levados, crianças, como escravos para aquele país, que era um país tão incrédulo, de pessoas idólatras, que adoravam deuses falsos, que faziam tanta coisa errada. Eles foram para ali. Uma permissão de Deus, foi um castigo. Mas nós sabemos, né, que o nosso Deus, ele é
um Deus santo. Ele não gosta do pecado, não, crianças. Mas nosso Deus, ele é tão bom. Ele é um Deus santo, um Deus amoroso. Ele é um Deus longânimo e ele tem cuidado de nós. Foi por isso que um dia, no seu grande amor, ele mandou Jesus, né? O seu Filho bendito, para morrer naquela cruz, derramar o seu sangue. Essa página vermelha nos lembra do sangue de Jesus que foi derramado. Porque o nosso Jesus, por amor, ele veio a este mundo. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E nós sabemos que ele sofreu tudo, sofreu a morte, mas Jesus não ficou morto, não é? Graças a Deus ele venceu a morte. Ele venceu tudo, provando que ele é Deus Todo-Poderoso e ele pode cuidar de nós. Hoje o nosso Salvador está vivo, lá no céu, exaltado, e ele quer cuidar. Ele quer cuidar de você. Você só precisa se manter puro, se manter fiel, longe do pecado. E Deus está cuidando de você, como ele queria cuidar de Daniel e seus amigos ali naquele lugar. As crianças, quando eles chegaram ali, né? Logo, eles receberam ali aquelas ordens. Lá estava um que era um chefe, né, do exército ali, cuidando daqueles jovens. E logo, crianças, o rei determinou. Sabe o que o rei falou? Escute. E o rei lhes determinou a porção diária de iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Ó, crianças, quantas coisas aconteceram. Primeiro, eles tiveram seus nomes mudados. Esses 4 que foram escolhidos para estar ali no palácio, crianças, primeira coisa, eles não podiam mais ter os seus nomes, né? Daniel, o nome Daniel foi mudado para Beltesazar. Ananias, o nome dele foi mudado. Azarias, Misael, o nome deles foi, cada um recebeu um outro nome, que era o nome de deuses lá de Babilônia, para que eles pudessem esquecer do seu Deus verdadeiro. Eles tiveram seus nomes mudados. E não só isso, crianças, eles também tinham que comer a comida que vinha da mesa do rei, como eu li para vocês, não é? Ó, crianças, a comida que vinha da mesa do rei era uma comida muito sofisticada. Verdadeiramente era uma comida que ela era oferecida a ídolos, né? Era uma comida que eles não deviam comer, porque era uma comida suja, contaminada. O vinho que o rei bebia, as iguarias que vinham da mesa do rei, eles também tinham de comer essas comidas. Mas sabe, crianças, a Bíblia diz que Daniel, ele foi achando graça, não é? Ele foi achando graça diante daquele cozinheiro-chefe, quando ele veio com toda aquela comida na mesa do rei, para que aqueles jovens comessem. Todos os outros estavam felizes e comendo. Oh, mas Daniel e seus amigos chamou assim aquele chefe, né? Aquele eunuco que era um chefe lá na cozinha, e pediu para ele: oh, por favor, experimente-nos por 10 dias. Deixe-nos comer legumes e tomar água, no lugar de comer essa comida tão forte que vem da mesa do rei. Nós preferíamos comer verduras, legumes e beber água no lugar do vinho. Sabe, crianças, quando Daniel falou assim, aquele chefe, ele não quis aceitar aquilo, não. Ele disse: não posso fazer isso. E se vocês ficarem fracos e ficarem magros e ficarem sem ficarem com boa aparência, sabe o que vai acontecer comigo? Eu posso ser morto, pode arrancar meu pescoço. Não, não, não. Mas Daniel orando ali, né? Os coleguinhas dele também orando, e ele insistiu com aquele homem: por favor, oh, por favor, experimente-nos por 10 dias. Se nós ficarmos fracos e com a aparência ruim, depois de 10 dias, então o senhor tira os legumes, tira a água e a gente volta a comer a comida que vem da mesa do rei. Mas, por favor, experimente-nos por 10 dias, deixe-nos comer legumes e beber água. E a Bíblia diz, né, que quando ele falou assim, aquele homem, Deus certamente, não é? Deus tocou no coração daquele homem.
E ele permitiu. Oh, crianças, ele permitiu. Ele concordou. Ele trazia a comida que vinha da mesa do rei e o vinho, mas ele também trazia legumes, ele também trazia água. E a Bíblia diz que por 10 dias esses 4 não comeram nenhuma daquela comida que veio da mesa do rei. Por quê? Porque Daniel, ele queria se manter puro, juntamente com seus amigos, né? E ele queria ficar longe do pecado. Por isso que ele falou, tá vendo aqui? Ele falando, ó, com o chefe da cozinha, pedindo a ele humildemente, né? Daniel não se exaltou, mas Daniel com humildade, ele foi lá com mansidão, pediu isso, né? Para aquele rei, para aquele chefe. E o chefe, crianças, concordou. Olha aqui, diz a Bíblia, ó. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ó, que bênção, crianças! E aquele homem concordou, depois que Daniel pediu para ele, né? Experimente, peço-te os teus servos por 10 dias. Nos dê legumes a comer e água a beber. E Deus tocou o coração daquele chefe da cozinha. E ele deixou, não é? Ele consentiu. Ele experimentou 10 dias. E a Bíblia diz, escute, e ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam da iguaria do rei. É assim que Deus faz. Quando a gente faz a diferença, quando a gente mostra, não é? A diferença, Deus cuida, crianças. Deus dá graça. Ele abençoou Daniel muito. Ele abençoou os amigos de Daniel. Então, crianças, eles estavam diferentes. Eles estavam mais fortes do que todos os outros que estavam comendo da comida que vinha da mesa do rei, né? Eles estavam bebendo água e estavam muito melhores. Ah, como foi bom. Assim, aquele chefe da cozinha tirou de vez aquela comida que vinha da mesa do rei e por 3 anos eles comeram somente legumes e beberam água e ficaram tão fortes, tão abençoados, mais sábios do que todos os outros. Até o dia, crianças, que eles foram se apresentar, não é? Se apresentar para o rei. Que maravilha! Deus estava cuidando de Daniel, Deus estava cuidando dos amigos de Daniel. Deus não deixou que nada faltasse para aqueles jovens naquele país tão longe, não é? Ele estava ali, ó, conversando, e assim, crianças, Daniel se alegrou tanto, porque depois de 10 dias eles foram abençoados, eles comeram por 3 anos legumes, beberam água, estavam fortalecidos no Senhor. E agora estava chegando a hora de se apresentar ao rei. Daniel estava orando, né? Daniel estava se preparando, porque o rei ia chamar esses jovens todos e ele ia escolher os que fossem mais sábios para ficar ali com ele trabalhando no palácio. O rei ia escolher aqueles que tivessem mais fortes, que tivessem mais sábios, fossem mais experientes. Por isso Daniel orava e orava. E nós vamos continuar na próxima semana para saber mais como foi que Daniel fez a diferença, como foi que seus amigos fizeram a diferença naquele palácio, né? Tão longe do seu país, tão longe da sua casa, mas nunca esqueceram da palavra de Deus. Nunca esqueceram do ensino que receberam, certamente dos seus pais, né? Nunca esqueceram de ficar firmes e fiéis, mesmo nos momentos difíceis. Procuraram fazer a diferença. Que você também, criança, que já tem o Senhor Jesus no seu coração, faça a diferença. Procure se manter puro, longe do pecado, fazendo aquilo que Deus quer que você faça. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai cuidar de você e você vai ter vitória. Você só precisa confiar e o Senhor vai te dar vitória. Tá certo? A semana que vem a gente vai continuar. Vamos cantar antes de terminar mais uma vezinha? Nosso corinho, Daniel, orava a Deus.
Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, logo em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi aos leões pelo rei jogado, não temeu, mas confiou e foi libertado. Vamos orar. Ó nosso Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por essa lição hoje de vida, Senhor, através de Daniel. Pai, que o Senhor ajude nossas crianças a serem firmes, fiéis, que eles possam também desejar se manterem puros, longe do pecado, Senhor, das coisas que não te agradam. E dê vitória, Pai, na vida de cada um de nossos alunos. Ó Senhor, nos dê uma boa semana, nos ajude, ó Pai, que possamos ter um ano abençoado na sua presença, Senhor. Agradecemos ao Senhor por tudo. No nome santo de Jesus, oramos com gratidão. Amém. Crianças, vamos lembrar o nosso pedacinho, tá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Estude durante a semana, se dedique, faça a diferença. Vocês estão de férias, mas aproveite quando vocês estiverem viajando, brincando, gozando suas férias, façam a diferença, viu? Mostrem-se fiéis e firmes, como Daniel. E semana que vem a gente vai continuar, tá bom? Deus abençoe você, boa semana e a gente se vê. Um beijo no coração para todas vocês, queridas crianças. Vamos treinar. Até logo pra você. A nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Deus abençoe, queridos. Até a próxima.